Senhor, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor faça avançar a sua obra, Senhor, em nós. O Senhor visite o coração de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor também, por misericórdia, nos ajude como corpo do Senhor neste mundo. Esta é uma obra que só cresce, Senhor, só se torna mais completa diante de seus olhos através dos teus milagres, Senhor. Braço e carne não pode fazer esta obra, Senhor, maior e melhor. Ela é fruto do teu milagre, Senhor. E desde sempre o Senhor tem realizado na vida do seu povo. Muitas vezes ele não foi visto, não foi compreendido. E nem foi mostrado aos filhos dos homens, mas ali estava o Senhor fazendo o seu eterno milagre. Obra de Deus. Que seja assim, Senhor, nesta noite. Não para satisfazer, Senhor, interesses humanos, nem para responder perguntas humanas, Senhor, mas sim para satisfazer o interesse do teu coração. Para isto, Senhor, faça o teu propósito, Senhor, avançar em nossas vidas. O Senhor, e só o Senhor, precisa ver isso. E nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é fiel. Deus de toda misericórdia. Que lançamos o nosso coração nesta hora. Em nome e por meio do Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Bom, de uma certa forma, eu queria compartilhar um pouco mais aquela palavra que iniciamos no domingo passado. Não sei se os irmãos vão se lembrar, né? Normalmente não lembramos das coisas por muito tempo. Mas o Senhor nos ajude, né? Basicamente, domingo passado, nós falamos que o Senhor Deus nos reuniu em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou em Cristo Jesus. O Senhor nos estabeleceu, né, no seu Filho amado. E esta é a única maneira, né, a única forma de Deus dar sequência, né, no seu propósito eterno de ter um povo para si. Deus não está contando com nenhuma organização humana, Deus não está contando com nenhuma religião, Deus não está contando nem mesmo com uma nação, como frisamos no domingo passado. O propósito de Deus vai se cumprir num corpo. Um corpo vivo, que tem como cabeça o Senhor Jesus. Então, por um lado, podemos ver que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, nunca deixou, né, e nunca deixará de ser
vamos dizer assim, só para a gente entender, um indivíduo. É o Filho bendito de Deus. Mas, por outro lado, em função da sua encarnação e da redenção em favor de todos os homens, ele também é um homem coletivo. Ou seja, ele é a cabeça de um grande corpo. Ele reuniu e continua reunindo nele mesmo muitos membros. E é isto que a palavra de Deus chama, né, de igreja. E glórias a Deus, por graça de Deus, temos feito parte disso. E não só nós, mas todos aqueles que têm crido no Senhor Jesus. E no domingo passado nós vimos que quando nos reunimos, né, em torno da mesa do Senhor, de uma forma muito prática, nos reunimos para participar de uma forma bastante objetiva desta vida que procede do Senhor Jesus. Ele é nosso cabeça, mas é aquele também que supre cada um de nós, como membro do seu corpo, com a sua própria vida. E dele nós recebemos tudo aquilo, né, que Deus procura, que Deus busca no homem para a sua glória. E hoje nós queremos avançar, né, um pouquinho mais sobre isso. Eu queria ler inicialmente com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. O versículo fala do que acabamos de falar aos irmãos, né? Diz aí, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, Paulo, pelo Espírito de Deus, está dizendo, assim também é Cristo. O Cristo aqui é apresentado, né, como sendo um com muitos membros. Lá em Efésios capítulo 2, nós lemos também no domingo passado, mas é importante a gente ler esse texto de novo, né, para refrescar aí a nossa memória, a partir do versículo 11. Efésios 2, a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, derribando por ela a inimizade. Então nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que a nossa reconciliação, a reconciliação de todos os homens, ela se deu em Cristo Jesus na formação deste corpo com o Filho de Deus. Quando estávamos separados de Cristo, não em união com Ele, Paulo diz que estávamos sem Deus no mundo e sem esperança. Ou seja, não havia nada de Deus na nossa vida. Mas quando cremos no Senhor Jesus, esta realidade que está descrita aqui, ela se tornou nossa. Ou seja, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, ele foi reconciliado com Deus na cruz, pela morte do Senhor. Então, no corpo de Cristo, Deus tem o seu povo. Deus tem a sua igreja. Deus tem os seus filhos. Deus tem aqueles que se tornaram participantes da vida eterna, da sua natureza e dos seus propósitos. Amém? Nunca fora do corpo de Cristo. Nunca separado do corpo de Cristo. Porque aquilo que Deus buscou, procurou, Ele obteve em Cristo Jesus. Isso precisa ficar, irmão, muito claro no nosso coração. E uma vez claro no coração, precisamos pedir graças a Deus e pedir pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que isso se torne experiência a nós. Nós não podemos só ter a experiência de participar de um grupo, né, de participar de alguma coisa. Nós precisamos ter a experiência gerada, né, e plantada em nós pelo Espírito de Deus, de que somos, de fato, participantes de um corpo vivo que tem como cabeça o Senhor Jesus. Nós precisamos ter a experiência de que fazemos parte de um homem coletivo na terra. Porque senão, irmãos, todo o nosso movimento, todo o nosso, toda a nossa resposta, né, em relação ao Evangelho, ela
ela não entrará, nunca entrará em harmonia com aquilo que Deus está fazendo. Pois Deus está operando num corpo. Ele não está operando na religião A, ou na religião B, ou na religião C, ou no lugar A, no lugar B, no lugar C. Deus não é adepto da ideia A, da ideia B, da ideia C. Não. Deus não é Deus do norte, nem do sul, do leste, oeste. Não, Deus está se movendo. Deus está operando. O milagre de Deus está acontecendo no corpo de Cristo. E nunca fora dele. E hoje, eu queria, diante do Senhor, né, que a gente avançasse um pouco nisso, olhando para o Senhor Jesus como cabeça desse corpo, como alguém que ascendeu aos céus. Isso aqui é muito importante, muito precioso. Pouco entendido, pouco valorizado, e que tem, por dificuldade nossa, trazido muito pouco impacto para a nossa vida. Mas, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos, né, que o Senhor quer que isto seja muito real em cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. A nossa cabeça está nos céus. Daí a importância de se ter a experiência de estar no corpo. Porque se você não tiver a experiência viva de estar num corpo, o fato da cabeça deste corpo estar no céu não tocará a sua vida. Será apenas um conceito. Ou até mesmo a compreensão de um fato. Mas não interferirá de forma viva no curso da sua história aqui nesta terra. Abra a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu sei que você já leu esse texto com certeza muitas vezes. Mas como o Senhor deixou na terra a lei e os profetas para falar conosco, Lucas 24, versículo 50. Diz assim: então, se referindo a Jesus, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui nós temos a narração de um fato. E não é difícil, né, entender e nem aceitar este fato. Jesus, ressuscitado, retorna para o lugar de onde ele veio. Mas nós temos muito mais do que isso aqui. E é isso que precisa chegar até o nosso coração.
No Salmo 24, dia que você desse um pulinho para lá, esse salmo com certeza fala do retorno do Filho de Deus, da presença do Pai. No seu céu de glória. Versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Com certeza, irmãos, isso aqui já aconteceu. Quando o Senhor venceu, triunfou sobre todos os inimigos de Deus. E foi entronizado, foi declarado eternamente Senhor e Rei. Este Salmo 24 se cumpriu. Com certeza, os céus já cantaram o que está escrito aqui nesse Salmo 24. E pelos portais eternos passou e entrou o Senhor da glória. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa, que coisa maravilhosa. Se somos um corpo com Cristo, se Ele é a nossa cabeça, se Ele ascendeu aos céus, se Ele já está entronizado, para onde caminham todas as coisas? Isto, nesse propósito maravilhoso de Deus em Cristo Jesus. Para onde caminham todas as coisas? Para onde, Fran? Para Ele. E onde é que Ele está? Irmãos, o chamado de Deus para este corpo de Cristo, ele é celestial. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, já disse aqui em Efésios que o corpo de Cristo já está assentado com Cristo nas regiões celestiais.
Ou seja, o cabeça já está lá. E podemos dizer assim, para facilitar a compreensão, que o resto do corpo está indo para lá, porque não é possível fazer qualquer separação entre a cabeça e os demais membros do corpo. Somos um. Irmãos, a nossa esperança, ou seja, a esperança daqueles que formam, por obra e graça de Deus, o corpo de Cristo, a sua esperança, ela é celestial. A sua pátria é celestial. A sua herança é celestial. A sua riqueza é celestial. Todo o seu futuro é celestial. Pois a cabeça deste corpo já está nos céus, entronizado. E o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para promover isto nos homens. A obra de Deus, o trabalhar de Deus na vida do seu povo, está sempre avançando nesta direção. Para cima, para a glória, para os céus, para o trono. Isso é maravilhoso, irmão. Agora, isso não é uma ideia, pensamento. Isso é a experiência daqueles que estão em Cristo. Aliás, aqui nós temos que colocar uma questão muito séria. Se esta não for a nossa experiência, temos que olhar direitinho se estamos em Cristo. Porque Cristo está no trono. Ele não está mais aqui na terra. Ele não é de baixo. Ele não é dos homens, no sentido de ter comunhão com esse propósito predominante, né, no coração do homem caído. Cristo subiu. Irmãos, é como se Deus pegasse todas as coisas, e foi isso que Ele fez. E levasse
para os céus, para o trono. E ali ele tem os seus olhos fixos. Um dia o Senhor Jesus pôde bradar lá naquela cruz que a obra dele estava consumada. Ele não fez isso? Mas o Espírito de Deus também um dia vai terminar a sua obra. E ele vai entregar uma noiva adornada, preparada, bela, cantadora, exatamente como o coração do noivo tem esperado, para ser dele para sempre. Você pode dizer com sinceridade, você está subindo? Ou o pezão tá pesadão? Se está pesadão, o Senhor, se você for dele, vai ter que te chacoalhar. Porque todos que são do Senhor estão subindo. Porque formam um corpo que a sua cabeça já está no trono. Não tem como escapar disso. Não tem. Glória a Deus que não podemos escapar disso. Olha o que disse o apóstolo Pedro em relação a isso, na sua primeira carta. Capítulo 5, versículo 10. Ora, ó Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Aonde o Senhor nos chamou? Aonde que nós somos chamados? Em Cristo. E fomos chamados para estar aonde? Ou para fazer parte do quê? A sua eterna glória. Nós fomos chamados, a igreja é chamada em Cristo a sua eterna glória. 2 Timóteo, volta um pouquinho, capítulo 2. Versículo 10 também. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está aonde? Em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, é em Cristo Jesus, com eterna glória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo aqui: fixemos, a despeito de qualquer coisa, os nossos olhos na glória eterna do Senhor. E por último, Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, aquele que está num corpo com o Filho de Deus, buscai as coisas da onde? Por que do alto? Porque a cabeça do corpo já está na glória, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, esse é o destino do povo do Senhor, do corpo de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se você faz parte do corpo de Cristo, a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se somos o seu corpo, se Ele é o nosso pão, se Ele é a nossa vida, se somos um com Ele, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ah, irmãos, como isso precisa ser tocado por nós. Senão a nossa vida, ela não tem poder. Ela não tem esperança. Ela não tem cheiro. Ela não tem sabor. Paulo, ele fez uma declaração maravilhosa. Ele disse: irmãos, se a nossa esperança em Cristo estiver restrita às coisas desta terra, somos os homens mais infelizes do mundo. Queridos, o que torna aquele que está em Cristo diferente de todos os homens é o fato dele ter esperança de glória, ou o fato dele estar associado de forma experimental, viva, orgânica, com o Senhor da glória, com a própria glória de Deus. Porque os demais homens foram. E aqui todos foram. Mas quem se uniu a Cristo teve
a sua participação na glória de Deus restaurada, mas os demais continuam destituídos da glória de Deus. Esta é a grande diferença. Não é o que você sabe, o que eu sei, e que os demais homens não sabem. Não é o fato da gente ser capaz de discutir com eles uma doutrina certa, uma doutrina errada. Não é o fato de você se reunir aqui, o outro se reunir ali, que te faz diferente e que traz para a sua vida e para a minha vida um testemunho que vale a pena o outro ouvir. O que torna a igreja do Senhor diferente é que ela é o corpo de Cristo e ela foi tocada pela glória de Deus. O resto não tem vida. A melhor teologia do mundo não toca ninguém. Não muda a história de ninguém. Mas quando somos salvos pelo Espírito de Deus, unidos a Cristo, e somos tocados pela glória do Senhor, que já é nossa. Nós somos feitos perfumes de Cristo na terra. Queridos, e essa experiência, ela é poderosa para mudar nossa vida. A religião não muda ninguém. Uma doutrina correta não muda ninguém. Conhecer a Bíblia não muda ninguém. Participar de reuniões não muda ninguém. Levar um nome A, B ou C não muda ninguém. Mas estar em Cristo de forma viva, real, e ser colocado de forma experimental pelo Espírito de Deus, com a vida e glória do Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo, aí as coisas são trazidas à existência. É aí que Deus obtém o seu povo. É aí que os homens são gerados de cima, como o Senhor Jesus mesmo falou. Nicodemos, você precisa nascer de cima, ou de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos a vida de um amado irmão, que tem a sua história registrada nas Escrituras, para a gente ter uma visão de como isso ocorre. Esse irmão, no caso aqui Abraão, a palavra de Deus lá no livro de Gálatas fala que ele foi a primeira pessoa para quem figuradamente foi pregado o Evangelho. Abraão, mesmo tendo vivido muitos anos antes da cruz,
antes da encarnação do Filho de Deus, ele é tido como alguém que foi privilegiado, né? Com uma pregação antecipada do Evangelho. Ou seja, Deus conduziu a vida dele e fez com que ele vivesse certas experiências que formam a própria base do Evangelho, ou seja, aquilo que é de fato encontrado na pessoa do Senhor Jesus. E graças a Deus que ele foi, não poderia ser diferente, né? Conduzido por Deus e vitorioso em todos os passos, né, que ele deu e deixou uma figura que mostra para nós com muita clareza como Deus faz esse movimento, como Ele toma na terra os homens e conduzem eles à glória em Cristo Jesus, né? Graças a Deus por isso. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 11. Versículo 8. Quando Deus chama Abraão, ele já era bastante idoso. 75 anos, talvez, um pouquinho mais, mas deixou ele para lá, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. E pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até aqui. O que aconteceu aí, irmãos, com Abraão? Deus encontra, vamos dizer assim, Abraão lá em Ur dos Caldeus, com mais de 75 anos, e chama Abraão.
Ele faz uma promessa. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te darei, ou te mostrarei. E Abraão saiu, em obediência, né, a palavra de Deus, ao chamado de Deus. Ele deixa a sua casa, o seu lugar, seu mundo, e vai sem saber para onde ia. E aí começa a história de Abraão com Deus. E não se esqueçam que o Novo Testamento fala que Abraão foi o primeiro que ouviu o Evangelho. Figuradamente, ele ouviu o Evangelho. Então Deus chama Abraão. Abraão era idólatra, estava numa terra idólatra, estava sem Deus, estava sem Cristo, estava morto, estava perdido. Deus, a sua graça, vai lá e chama ele. E Abraão responde. E era para ele deixar, além da sua terra, né, deixar sua parentela e a casa de seu pai. Mas, a princípio, ele levou junto o pai e levou parentes, né? Levou o seu sobrinho. Aí ele andou um pouco, vai lendo as escrituras, você percebe que ele sai de Ur dos Caldeus, né, e para em Harã, e ali ele fica um bom tempo, até o seu pai morrer. Depois que o seu pai morre, aí ele retoma a sua caminhada, né, na direção que Deus havia indicado, que estava indicando. Mais para frente um pouco, já na terra prometida, ele vai ter problemas também com seu sobrinho, e ele é obrigado a deixar o seu sobrinho de lado, né, ou para trás, para ele poder seguir em frente. Mas, a princípio, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o que está escrito aqui no versículo 8. Ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia, um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, qual era a promessa que ele tinha? Abraão, sai daqui e vai para ali, que eu vou te dar uma terra lá. Abraão foi. Deixa aí teu pai, deixa tudo aí, vai para lá que... E Abraão vai, né? Ele tem lá suas dificuldades, mas ele chega na terra, não chega? O que acontece quando Abraão chega lá? Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Se você ler o livro de Gênesis, você vai descobrir que Abraão andou por toda aquela terra. De Dan a Berseba, né, senhor? Abraão
desceu do norte e foi para o sul, do sul ele foi para o norte, do norte ele foi para o sul, do leste ele foi para o oeste, do oeste ele foi para o leste, enfim, ele pisou em toda a terra da promessa, com Isaac e Jacó, habitando em tendas. Mas olhando para o texto, irmãos, a gente percebe que o coração de Abraão não ficou satisfeito nessa. Ele estava ali, irmãos, na terra que Deus havia dado a ele. Ele já conhecia todos os rios daquela terra, todos os montes daquela terra. Ele já tinha sentido o cheiro, todos os cheiros daquela terra. Ele já tinha mostrado para Isaac: isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, aquilo ali é nosso, aquilo lá também é nosso. Olha, esse aqui é o limite norte, esse aqui é o limite sul, esse é o limite leste, esse aqui é o limite oeste. Tudo isso aqui é nosso, Isaac. E diz que ele peregrinou com Jacó também. Mas estava faltando alguma coisa. O que está escrito no versículo 10? Porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, aquela bênção terrena que a princípio foi maravilhoso na vida de Abraão, poder chegar lá e pegar aquilo e dizer: isso aqui é nosso. Mas como Deus estava trabalhando para tomar Abraão na terra e levá-lo até a glória, chegou uma hora que a terra prometida já não satisfazia mais seu coração. E ele começou a olhar para outro lugar. Ele começou a desejar outra coisa. Vocês percebem que nasceu um conflito aqui no coração de Abraão? Com o pé na terra da promessa, com a escritura da terra nas mãos. E ele começou a guardar a cidade que tem fundamento. A cidade que tem como arquiteto o próprio Deus. Para onde Abraão estava olhando, irmãos? Para cima. O Senhor havia unido o espírito de Abraão à glória dele. E na medida em que Abraão andava sobre a terra, ele ia sendo elevado, ele ia sendo colocado cada vez mais alto. E Canaã já não podia mais satisfazer o seu coração. Você diz Maranata todo dia? Por que que o livro do Apocalipse termina com um glorioso Maranata?
a terra de Canaã. E a cidade que tem Deus como arquiteto, existe uma caminhada, não existe? Abraão estava com os pés dele lá na terra e olhando para os céus, mas havia uma caminhada. E olha como Deus conduziu Abraão. Como Deus conduziu Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, de lhe dar um filho. E o que a Bíblia fala aqui de Abraão? Das condições dele de gerar um filho? A mulher era... Mas e ele? Amortecido. Acho que não precisamos explicar isso, né? 100 anos, amortecido. Irmãos, o Senhor se apresentou para Abraão, enquanto ele caminhava, como Deus que ressuscita os mortos. E Abraão conheceu a ressurreição, ou o Evangelho, ainda. Sendo ele velho, a mulher estéril, estando ele amortecido, Deus falou: vou te dar um filho. Deus que ressuscita os mortos. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão teve que conhecer os recursos de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. E ele conheceu aqui. Quando Deus lhe dá o filho, sendo sua mulher estéril, e estando ele velho e amortecido. Mas o texto não para aí. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, por quantos lhe preparou uma cidade. Irmãos, Isaac, quando tinha mais ou menos 12 anos, Deus fala para Abraão: você pega seu filho e oferece ele em sacrifício para mim.
E a palavra de Deus fala que Abraão obedeceu. Por que Abraão obedeceu? Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Na medida em que Abraão andava com o Senhor, ele conheceu, ele descobriu que o Deus que ele estava servindo é o Deus da ressurreição. É aquele que é poderoso para tirar o que está na morte e conduzir para a vida. E ele foi capaz, de uma forma muito prática, de responder isso. Por isso, amado, preste atenção nisso. Por isso, ele começou a ter esperança de participar e de viver numa pátria celestial. Por isso, ele ganhou a certeza de que Deus haveria de conduzir a sua vida até a sua presença. Por isso, ele foi capaz de se esquecer do que ele havia deixado para trás e colocar os seus olhos no futuro. Porque ele conheceu alguém, isso de forma muito real, que é poderoso para fazer isso. E que é sempre desta forma que ele alcança o homem. Queridos, que esperança pode haver para o coração de um homem que não conhece a ressurreição, o poder da ressurreição? Nenhum. Como estar associado à glória sem estar associado à ressurreição? Por isso Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: se já morrestes e se já ressuscitaste em Cristo, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Abraão pensou nas coisas da terra, mas ele foi conhecendo um Deus que ressuscita os mortos, porque ele era velho, a mulher era estéril, mas ele gerou filhos, e depois ele pediu esse filho para que fosse colocado no altar, e aí Abraão foi capaz de considerar Deus poderoso para ressuscitar esse filho da morte, e com isso Abraão obteve olhos espirituais para ver de fato este Deus que dá vida para os mortos. Aí ele viu o seu futuro.
Deus tem uma cidade celestial preparada para aqueles que têm crido nele. Por isso o autor de Hebreus diz que Deus não se envergonha de dizer que estes são o seu povo. Mas, querido, tem uma coisa importante aqui. Não há ressurreição sem morte. Para que Abraão conhecesse o poder da ressurreição, ele precisou entregar tudo na morte. Abraão tentou gerar um filho. Fora disso, não tentou? Deu certo? Não deu. Abraão tentou uma vez escapar da fome correndo para o Egito. Deu certo? Deu certo. Mas ele foi em frente. Chegou uma hora, queridos, que Abraão desistiu dele mesmo. Ló, para onde você quer ir? Ah, tio, eu quero ir para lá. Não vai, eu vou para cá. Abraão, ele desistiu de tudo que era natural, que era humano, que era possível alcançar, né, com a força do braço, com os meios naturais. E ele se rendeu completamente ao Senhor. E como diz o versículo 16, contando apenas com o Senhor que ressuscita os mortos, ele aspirou uma pátria superior, isto é, celestial. E por isso, Deus não se envergonha, ou não se envergonhou dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Glória a Deus por isso. Vamos, para encerrar, queria ler com vocês Apocalipse 22, versículo 20. Quem gostaria de ler esse versículo para nós? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem está dizendo vem, Senhor Jesus? Hã? Aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que estão em Cristo. Volta um pouquinho para Hebreus, capítulo 12.
versículo 18. Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, ou a escuridão, as trevas, ou a tempestade, ou changor de trombeta, ao clangor de trombeta e ao som de palavras traz que quantos ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, pois que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. O autor de Hebreus, nesse texto, fala do nosso destino, nosso fim, aonde Deus, de fato, vai encerrar todas as coisas. E se você olhar o capítulo 21 de Apocalipse, esse é o último versículo que vamos ler, o versículo 27, como é que é, sério? Diz assim, nela, ou na cidade celestial, ou na pátria celestial, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem se torna um com Cristo, se torna corpo do Senhor, tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E é lá que Deus vai encerrar todas as coisas. E ali Ele terá o desejo do seu coração. Irmãos, não é à toa que a palavra de Deus compara os filhos de Deus a trigo. Os irmãos um dia tiverem a oportunidade de entrarem numa plantação de trigo madura, ou no ponto de ser colhido, você vai notar que o pezinho de trigo é muito fácil de ser arrancado. Pequeno esforço você tira da terra. O trigo tem essa característica. Quando ele produz o seu grão, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai perdendo as raízes. E quando ele está pronto para ser colhido, mal ele consegue ficar em pé. Se der um ventinho, ele cai. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4, diz que o Senhor Jesus veio para desarraigar os seus filhos deste mundo.
E Ele nos plantou nos céus. Não está a raizinha aí, querido? Está dura. Quando o Senhor Jesus voltar, os seus vão estar, como chama aquele negócio? Levitando, né? Agora, aquele que tiver com o pezão atolado lá no bar, alguma coisa está errada, querido, porque isso não é natural do Filho de Deus. Hã? Mandioca. Que o Senhor nos ajude. E isso, querido, pode ser, e deve ser, e precisa ser conferido por nós. Quem está em Cristo sabe do que a palavra de Deus está dizendo. É uma experiência. Paulo disse assim um dia: olha, irmãos, eu desejo muito ficar com vocês, servindo vocês. Tenho consciência que vocês precisam de mim. E por causa disso, eu até acho que o Senhor vai me deixar aqui. Mas eu desejo ir e estar com o Senhor Jesus, porque sei que isso é incomparavelmente melhor. Paulo não tinha mais nenhuma raiz nesse mundo. Ele já estava lá junto com o seu cabeça. Que o Senhor nos ajude. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Que isto, Senhor, seja feito na nossa vida. Que esta mesma experiência que Abraão teve na sua presença, que ela seja também, Senhor, em cada um de nós, e também a nossa como igreja do Senhor. Um povo que está na terra, mas que também está nos céus. Que está aqui, mas que não é daqui, Senhor. Que vive neste mundo, mas já não é mais deste mundo. E tem todo o seu coração na eternidade. Que o Senhor nos ajude. Em nome do Senhor.